Iberê achava que podia guardar segredo, mas Molina já tratou de garantir seu silêncio de uma forma cruel. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Sozinho em Casa, Iberê recebe uma entrega inesperada e, ao abrir a caixa, se depara com um presente macabro. O choque toma conta de Iberê, que grita em desespero, sem saber o que fazer. No mesmo instante, Luma chega e o flagra aterrorizado, mas ele tenta esconder o que está acontecendo. Apavorado, Iberê percebe que está completamente encurralado e acaba tendo uma atitude terrível, deixando Luma com a pulga atrás da orelha. Iberê afirma: "Eu nunca devia ter me metido nisso, agora eu tô ferrado." Tudo deverá acontecer logo após Luma encara Mavi com um olhar determinado, os braços cruzados e o semblante sério, enquanto discute sobre Iberê. Ela suspira fundo e fala com firmeza: "Eu tenho certeza de que o Iberê sabe alguma coisa sobre Julius Ayer, mas não falou nada por causa da Mércia." Mavi arqueia uma sobrancelha, sem muita paciência para teorias, e retruca: "Luma, a Mércia não bota medo em ninguém. Isso não faz o menor sentido." Luma revira os olhos, impaciente, e rebate com convicção: "Claro que faz. Você não viu o jeito que ela olhou para ele? Foi só Mércia encarar Iberê que ele travou na hora e fingiu que não descobriu nada." Mavi, soltando um riso descrente, e responde com um tom provocativo: "Você tá pirando com essa história, Luma. Tá vendo coisa onde não tem." Luma endurece o olhar, sentindo a frustração crescer dentro de si, e afirma categoricamente: "Eu tô bem ligada, Mavi. Ninguém vai me fazer de trouxa de novo." Mavi percebe o tom sério na voz dela e dá de ombros ponderando. Depois de um momento de silêncio, ele suspira e propõe: "Tá bom, a gente pode tentar conversar com o Iberê de novo, mas dessa vez sem Mércia por perto. Talvez ele se sinta mais à vontade para falar." Luma assente rapidamente, com um brilho determinado nos olhos, e concorda: "Ótima ideia. Dessa vez ele não vai escapar." Mas antes que eles possam continuar o plano, uma voz fria e carregada de ironia ecoa pela sala, fazendo-os virarem na mesma hora. "Do que é que vocês estão falando?" Mércia está parada na entrada da sala, os olhos semicerrados e os braços cruzados, analisando a cena com desconfiança. Ela dá um passo à frente e encara Luma diretamente, com um sorriso debochado nos lábios, e pergunta com um tom afiado: "Tá tentando fazer a cabeça do meu filho contra mim, Luma?" Luma dá um passo à frente, com o olhar afiado e a postura rígida, enfrentando Mércia sem hesitar. Ela não recua nem um centímetro, deixando claro que não tem medo, e fala: "Ninguém precisa fazer a sua caveira, Mércia. Você mesma faz isso todos os dias." Mércia estreita os olhos, cruzando os braços de forma defensiva, claramente incomodada com a afronta. Seu tom de voz é carregado de ironia quando rebate: "Engraçado. Você anda bem desaforada ultimamente. Tá achando que pode falar o que quer, do jeito que quer?" Luma solta um riso seco, inclinando levemente de lado, como se estivesse analisando cada movimento de Mércia. Seu olhar é direto, afiado como uma lâmina, e retruca: "Só tô falando o que todo mundo já percebeu. Você tá escondendo alguma coisa e fez o Iberê ficar calado. Mas isso não vai ficar assim, não." Mércia arqueia uma sobrancelha, fingindo desinteresse, e dá um suspiro exagerado, como se estivesse lidando com uma criança birrenta, e diz: "Ah, claro. Agora eu sou a vilã da sua imaginação fértil, né? Isso é tudo coisa da sua cabeça, querida." Luma cruza os braços, mantendo o queixo erguido e os olhos fixos nos de Mércia. Ela não precisa levantar a voz para deixar claro que não está para brincadeira, e afirma: "Eu te conheço muito bem, Mércia. Sei do que você é capaz." Mércia solta um riso debochado, mas há uma tensão em seu olhar.
Ela sente que Luma está chegando perto demais da verdade. Então, decide encerrar o assunto antes que perca o controle da situação e fala: "Não dá para conversar com você desse jeito. Melhor eu ir embora antes que essa sua paranoia piore." Ela se vira bruscamente, os saltos estalando no chão, conforme caminha em passos firmes e decididos para a saída. Luma continua observando, os punhos cerrados ao lado do corpo, sentindo a raiva fervendo dentro de si. Mavi, que assistiu à cena com um sorriso discreto nos lábios, finalmente solta uma risada baixa e provocadora e retruca: "Minha princesa é braba." Luma revira os olhos, mas um pequeno sorriso involuntário escapa no canto de sua boca. Ainda assim, sua expressão logo volta a ser séria, determinada e afirma: "Aprendi a ser com a vida, Mavi, e pode apostar que isso não vai ficar assim." Ela se vira para pegar suas coisas, os movimentos rápidos e decididos. Mavi a observa com curiosidade, notando sua pressa, e pergunta: "Onde você vai agora?" Luma para por um instante na porta, sem sequer olhar para trás, a voz carregada de convicção, enquanto fala: "Atrás de Iberê. Eu vou tirar essa história a limpo." E então, sem esperar mais um segundo, ela sai determinada, deixando Mavi para trás, que a observa ir embora com um misto de admiração e divertimento no olhar. Logo depois, Mércia caminha de um lado para o outro, no quarto luxuoso da cobertura, segurando o celular com força contra o ouvido. Sua respiração está acelerada e o nervosismo estampado em seu rosto. Ela passa a mão pelos cabelos, tentando manter a calma, enquanto sua voz sai tensa e preocupada. "Molina, temos um problema. Um problemão, na verdade." Luma não acreditou em nada do que Iberê disse. Ela está convencida de que ele sabe mais do que falou e já deixou claro que vai pressioná-lo até ele abrir a boca. Do outro lado da linha, Molina está sentado em sua poltrona no barco, girando um copo de uísque nas mãos, seu olhar frio fixado na água calma do mar. Ele solta um suspiro impaciente e responde com um tom carregado de sarcasmo: "Essa garota não cansa, não? Já não basta ter ferrado metade dos nossos planos. Agora quer brincar de investigadora? Vou te falar, Mércia. Tô com uma vontade danada de resolver isso de uma vez por todas." Mércia para na hora, seu coração disparando com o que acaba de ouvir. Sua voz sai firme e incisiva, carregada de uma tensão evidente. "Nem vem com essa, Molina. Isso não." Molina solta uma risada curta, cheia de ironia, e responde com um falso tom tranquilizador: "Relaxa, eu só tô brincando." Mas Mércia conhece Molina bem demais para cair nesse truque. Ele nunca brinca com esse tipo de coisa. Ela aperta os lábios, desconfiada, e pressiona: "O que você fez, Molina?" Molina sorri do outro lado da linha, dando um gole no uísque, antes de responder de maneira calculista: "Já mexi meus pauzinhos para garantir que Iberê continue de bico fechado." Mércia sente um arrepio percorrer sua espinha, e sua voz sai mais hesitante enquanto pergunta: "Do que você está falando?" Molina solta uma risada baixa, saboreando o poder que tem sobre a situação. Sua resposta é misteriosa, carregada de segundas intenções. "Você vai descobrir na hora certa." Antes que Mércia possa insistir, a ligação é encerrada abruptamente. Ela encara o telefone por alguns segundos, sua mente girando em 1000 direções, antes de soltar um palavrão baixinho, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto isso, Iberê está em sua casa na comunidade, deitado no sofá pequeno e desconfortável. Depois de tantas tensões e descobertas, ele finalmente consegue fechar os olhos por alguns instantes, tentando relaxar. Mas o descanso dura pouco. O som estridente da campainha ecoa pelo cômodo e o faz sobressaltar. Ele pisca algumas vezes, tentando se orientar,
antes de se levantar e caminhar até a porta. Com um suspiro cansado, Iberê gira a maçaneta e a abre. Seus olhos se estreitam ao perceber que não há ninguém ali. Ele franze a testa, sentindo um desconforto estranho tomar conta de seu corpo. Então, ele abaixa o olhar e percebe uma pequena caixa de papelão repousando no chão da entrada. Um arrepio percorre sua espinha. Ele olha para os lados, tentando ver se há alguém por perto, mas a rua está silenciosa e vazia. Seus dedos tremem levemente enquanto ele pega a caixa, sentindo o coração acelerar. Com cuidado, ele remove a tampa e seu sangue gela na mesma hora. Dentro da caixa, um bicho de pelúcia velho e sujo jaz sem cabeça, com a espuma interna exposta de maneira terrível. Ao lado, um pequeno bilhete dobrado. Iberê engole seco, sentindo as pernas ficarem bambas, mas mesmo assim, pega o bilhete com dedos trêmulos e o abre. A mensagem é curta, escrita com letras tortas e agressivas, mas o significado é claro como um aviso de morte. Iberê lê: "Se abrir a boca, o próximo sem cabeça é você." O bilhete escorrega de suas mãos, enquanto Iberê solta um grito sufocado, sua respiração ficando irregular. Seu corpo todo se enche de um pavor paralisante. É nesse momento que Luma chega e para na porta, seu olhar imediatamente captando a expressão aterrorizada dele. Ela dá um passo à frente, sua voz carregada de preocupação e urgência, enquanto pergunta: "Iberê, o que foi?" Ele se vira para ela lentamente, ainda segurando a caixa, seus olhos arregalados, cheios de pânico. Luma percebe que algo está muito errado e sua voz sai mais tensa. "O que aconteceu? O que tem nessa caixa?" Ela tenta se aproximar, mas Iberê ainda parece congelado, sem conseguir reagir. O medo estampado em seu rosto diz tudo. Algo muito sério estava acontecendo, e agora Luma sabia que estava lidando com algo muito mais perigoso do que imaginava. Luma encara Iberê com uma expressão confusa e preocupada. A tensão no ar é palpável, e o pânico estampado no rosto dele só a deixa ainda mais intrigada. Ela dá um passo à frente e questiona, com a voz firme, mas ainda carregada de preocupação: "O que aconteceu? Você gritou como se tivesse visto um fantasma." Iberê engole seco, sua mente trabalhando rápido para pensar numa desculpa plausível. Ele respira fundo, tentando manter a calma, e responde de maneira seca: "Não é da sua conta, Luma. É melhor você ir embora." Luma franze a testa, surpresa com a agressividade inesperada dele. Seu olhar se desvia para a caixa no chão e ela insiste: "Só vim conversar com você, Iberê. O que tem nessa caixa?" Ele rapidamente chuta a caixa para o canto, como se quisesse escondê-la, evitando o contato visual. Sua voz sai mais dura do que gostaria: "Nada. Só estou num dia ruim, tá legal? Agora faz o favor e vai embora." Luma cruza os braços, sua desconfiança crescendo ainda mais. Ela não acredita nem por um segundo nessa desculpa. Algo muito errado está acontecendo. Luma insiste: "Tá achando que sou idiota, Iberê? Você tá tremendo. Eu te conheço e sei que você tá com medo de alguma coisa." Iberê aperta os lábios, seu olhar se desviando para o chão. Ele não quer envolvê-la nisso. Não pode. Molina não é alguém com quem se brinca. Ele solta um suspiro impaciente e praticamente a empurra para a porta, sua voz saindo mais ríspida do que pretendia: "Eu falei para você ir embora, Luma. Isso não tem nada a ver contigo. Sai daqui antes que seja tarde." Luma arregala os olhos, pegando no ar a ameaça implícita na frase dele. Um calafrio percorre sua espinha e ela pergunta: "Antes que seja tarde? O que isso quer dizer, Iberê? Você está sendo ameaçado, não tá?" Ele não responde, apenas fecha os olhos por um instante, como se tentasse se conter.
E então, com um último olhar pesado, ele abre a porta e praticamente a expulsa dali. Luma sai de casa relutante, ainda chocada com o que acabou de acontecer. Seu coração bate acelerado enquanto ela se afasta, sentindo que acabou de encostar em algo muito perigoso. De volta à cobertura, Luma entra furiosa, batendo a porta com força, o que faz Mavi se assustar. Ele está sentado no sofá, mexendo no celular, e ergue o olhar para ela com uma expressão surpresa e pergunta: "Que foi? Parece que viu um fantasma." Luma respira fundo, tentando se acalmar, mas sua voz sai carregada de indignação e frustração. "Fui falar com Iberê e ele praticamente me chutou da casa dele." Mavi franze a testa, largando o celular na mesa. Ele se ajeita no sofá e questiona, intrigado: "Como assim? Iberê sempre foi meio reservado, mas nunca te tratou desse jeito." Luma começa a andar de um lado para o outro na sala, tentando organizar seus pensamentos. Ela então fala: "Ele estava apavorado, Mavi, tipo, realmente assustado. Recebeu uma caixa estranha, viu algo dentro dela e surtou. Quando perguntei, ficou defensivo e me mandou embora." Mavi cruza os braços, cada vez mais intrigado, e comenta: "Isso não é atitude normal dele." Luma para de andar e encara Mavi com seriedade, enquanto afirma: "É exatamente isso que eu tô dizendo. Eu vi nos olhos dele, Mavi. Iberê está sendo ameaçado. E eu vou descobrir por quem, custe o que custar." Mavi solta um longo suspiro, já sentindo que essa história vai longe, e fala: "Lá vamos nós." Mas no fundo, ele sabe que Luma está certa. Algo muito errado está acontecendo, e Iberê está no meio disso. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.